Provérbios 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Esse versículo 2, ele abre os olhos para mim, para você, que muitos cristãos, eles perguntam: feitiço, macumba, pega no cristão? Aí está a resposta: não. Não, porque a pessoa é justa, está na presença do Senhor. Ela está vestida com as armaduras de Efésios, lá no capítulo 6, do versículo 10 em diante. Os anjos do Senhor estão ao redor daquele que teme ao Senhor. E por isso a maldição sem causa, ela não vem. Versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Então é melhor ficar em silêncio, porque até um tolo se passa por sábio quando ele está em silêncio. Versículo 6. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagem pelas mãos de um tolo. Ninguém manda, né? Mensagem pela mão de um tolo. Por a mão de uma pessoa inexperiente, por a mão de uma pessoa que não tem visão espiritual. Versículo 7. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbios na boca dos tolos. Então o Senhor Deus, ele nos dá esse provérbios, ele usou Salomão, usou outros homens para estar deixando provérbios para nós, para que nós possamos ser sábios, andarmos em entendimento de acordo com a palavra do Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Versículo 8. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbios na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos se espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então devemos ter cuidado, ter sabedoria, ter domínio próprio, ter visão, para não andarmos com pessoas tolas e transgressoras, porque somos pessoas influenciáveis. E como pessoas influenciáveis, se não temos o Espírito Santo, facilmente se tende a andar com o tolo. Então, tenha domínio próprio, se afaste dessas pessoas, pessoas maldosas, pessoas opressoras, pessoas que não querem o teu bem, pessoas manipuladoras, pessoas dominadoras. Corra dessas pessoas. Versículo 11. Com o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo, que reitera a sua estultícia.
você veja bem que Pedro aplicou estes provérbios àqueles que antes seguiam a Cristo, conheciam o caminho da retidão e depois se desviaram de Deus e dos seus santos mandamentos para voltarem à vida do pecado. Veja o que Pedro fala no 2 Pedro, lá no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 20 e 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do caminho santo, dos santos mandamentos que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao despojadouro de lama. Vê só, ele fala que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas não ficamos firmes, voltamos para a imundícia que outrora praticávamos. Versículo 12. Tendo visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Até para pegar a colher para comer, ele tem preguiça. Ele se deita, ele come deitado, como a porca. É isso que quer dizer. O homem preguiçoso, ele se deita para comer e tem preguiça até de levar o garfo à boca. Versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Versículo 17. O que passando se mete em questões alheias é como aqueles que torna um cão pelas orelhas. Então você vê ali um grupo, uma discussão, uma briga. Aí você vai tomar as dores dos outros. Então é a mesma coisa de pegar um cão pela orelha. Versículo 18. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então as brincadeiras sem graças aqui, o Senhor, ele fala que é como um louco que lança faísca, flechas e mortandades. Versículo 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, vê só. Versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará e não haverá maldizente. Cessará a contenda. Então, o Senhor nos diz: sem lenha o fogo se apagará. Você já viu fofoca? Você já viu intriga? Redes de intriga?
redes de fofoca. Dentro da família tem muito isso, que na minha já teve e não tem mais, porque o Senhor Jesus entrou com a sua glória. Fomos libertos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começa com a conversinha, com a falaçãozinha, com a mentirinha, com a contenda. Então, se você apagar essa lenha do fuxico, da fofoca, da inveja, vai cessar a contenda. Tá aí a internet, não é? Tá aí a internet, a rede de fofoca, que tecem intrigas, as pessoas que vivem questionando os pastores, os obreiros, os missionários. Então, o conselho é para que saiamos dessas redes de contenda, de intriga, acabando com isso, acabando essas contendas, essas fofocas, irmão contra irmão. Não, um tem que orar pelo outro. É isso que o Senhor nos ensina, que devemos orar um pelos outros, porque o Senhor vai cobrar cada palavra que sair da minha boca. Versículo 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Quer dizer, essas redes sociais, ela está servindo muito para isso, para acender rixas, contendas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Isso é tendencioso pela carne. A carne se alimenta disso, mas quem é espiritual se alimenta da palavra do Senhor, gasta seu tempo em orar, não é gastar, é ganha seu tempo orando, glorificando o Senhor, horas de comunhão com o Senhor, acorda às madrugadas, louva, glorifica, corta toda a contenda, todo mal, lê a Bíblia. O seu tempo é de ler a Bíblia, de estar contemplando, é fazer coisas que vão edificar a sua alma, o seu espírito. Como caco encoberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre engano. Deus tira de debaixo do tapete todo engano. Você pensa que você está sendo santo aos olhos do ser humano, mas de Deus ninguém esconde nada, porque o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Ele nos vê, ele vê o profundo do ser, ele vê o coração, ele nos esquadrinha. Versículo 25. Quando te suplicar com a sua voz, não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Tá vendo a pessoa dissimuladora, contenciosa de lábios? No seu coração há engano. Então, quando você fala com ele, quando você pede um favor, pede uma ajuda ou mesmo fala um segredo seu, o Senhor fala, não se fiz nele, porque tem 7 abominações no seu coração. Em Provérbios 6 você vai ver, você vai saber, e nós falamos aqui o que é abominável aos olhos ao Senhor. É aquele que fica fazendo fuxico, fica fazendo contendas em redes sociais contra os irmãos, fazendo fofoca, levantando questões da vida do irmão.
Não, o Senhor, Ele mesmo vai lá, Ele mesmo faz a transformação no coração do homem. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer vida e vida com abundância. Não temos que estar em redes sociais, em lugar nenhum, nem na nossa casa. Não, se você tiver alguma coisa, fale diretamente com o irmão, olhando no olho. Isso é o que o Senhor fala para fazermos. Versículo 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Por quê? Porque ali tem homens e mulheres de Deus preparados. Quando a pessoa abre a boca, você já vê que aquela pessoa está precisando de libertação. Porque se ela está praticando coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, então o homem de Deus, ele vai saber. Uma mulher que é verdadeiramente de Deus vai saber. A pessoa usa de uma vã santidade, mas na verdade o seu coração, a sua língua está maquinando, sua mente está maquinando ali maldade contra o irmão, para derrubar o irmão. Eu conheço ministérios que caíram, eu conheço irmãos que esfriaram na fé, recém-convertidos que estavam ali e de repente, não, eu não vou ficar nesse lugar, viu? Então devemos ter muito cuidado. E tem pastores que não enxergam isso, então eles não estão na unção de Deus, não. Um pastor, verdadeiramente, ele vai lá, pega a ovelha, conversa com a ovelha, repreende a ovelha de acordo com a palavra de Deus. Tem pastores que faz reunião de seus obreiros para falar mal de outro obreiro, para falar as vergonhas do outro obreiro. Não, isso não é certo. O certo é ir direto ao irmão. Irmão, olha, está acontecendo isso e isso, o Senhor está me mostrando, para corrigir, para que haja correção. Porque onde tem contenda, se acabar a contenda, cortando o mal pela raiz, ali vai haver crescimento. Versículo 27. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra está sobre ele, esta sobre ele rolará. 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. No versículo 12, vamos voltar aí um pouquinho. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. O orgulho e a vaidade levam as pessoas a se julgarem sábios e se tornam arrogantes, confiam nas suas próprias ideias e na força do seu braço. A sabedoria e a verdade não se adquire através do raciocínio humano, mas em aceitar tudo quanto Deus tem dito e revelado nas Escrituras. Ao reconhecermos honestamente nossa propensão para o engano em nosso coração, não podemos afirmar de improviso que nossos padrões de certo e de errado são os padrões de Deus. Não, aqui entra o achismo. Porque Jeremias, lá no capítulo 17, no versículo 9, já diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então, somente Deus que esquadrinha o coração. Quem conhece o coração é Deus. O coração é o ser interior da pessoa, abrange nossos desejos, sentimentos e pensamentos. Nós devemos estar desejosos de buscar a Deus às madrugadas, de buscar a orientação de Deus às madrugadas.
O coração iníquo, ele é corrupto. Ele é, acima de tudo, iníquo e corrupto. Como resultado, o ser humano volta-se para o egoísmo e a maldade, e não ao caminho de Deus, que é o da santidade. Então, devemos buscar o fruto do Espírito Santo para tirar de dentro do nosso coração toda maldade, todo engano, pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha mente, eu quero ter um coração de Jesus. Eu quero ter o coração, meu Deus, igual ao teu coração. Eu quero ter a tua mente, Senhor. Eu quero ter o teu espírito, Senhor. Então, o coração humano, ele é perverso como é e não pode ser transformado sozinho, não. Você precisa ter um amigo. E esse amigo é o Espírito Santo. O único remédio é receber a graça de Deus, nascer de novo mediante a fé em Cristo e ter um coração novo. Um que deteste o mal e se compraza em fazer a vontade de Deus, que aborreça o mal. Então o reino dos céus é tomado à força por causa disso. Porque eu tenho primeiro que tirar os erros de dentro do meu coração. Lutar, perseverar é um exercício diário. Deus nos conclama a submetermos com humildade os nossos pensamentos à autoridade da sua revelação e ao ministério do Espírito Santo. Então, João, no capítulo 16, no versículo de 8 a 14, ele nos ensina o ministério do Espírito Santo, que fala assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então vamos ler do versículo 8, 16, 8. E quando ele vier, quem é que vai vir? Jesus, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo tem essa função. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás e sua legião. Ele já foi julgado, ele já está julgado, ele já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, o Senhor, o Espírito Santo, ele tem tanta coisa para dizer a gente, mas nós não nos colocamos na posição. Ele tem coisas maravilhosas para revelar para nós, mas nós não nos santificamos. Temos olhos maus, temos língua má, temos ouvido mal, só queremos estar tendenciosos para o mal. Mas quando esse Espírito Santo, ele entra dentro de você, esse mal, ele é todo lançado fora. Você fica como uma criança. No versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então, se eu nasci de novo, eu não vou falar de mim mesma, não. Eu vou falar de quem? De Deus, do reino dos céus, do Espírito Santo, de nos revestir de autoridade, de acordo com a palavra do Senhor, de estarmos louvando, glorificando ao Senhor.
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tá vendo só? Glorificaremos ao Senhor. Então, nele somos também glorificados. Homens glorificados, mulheres glorificadas, crianças glorificadas pelo Deus Altíssimo. Versículo 13. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando recebemos o Espírito Santo, passamos a anunciar a palavra de Deus, que está na palavra, que está na Bíblia. A palavra de Deus, ela está na Bíblia, que foram escritas, palavras escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Não foram do homem natural, foram homens em tempos diferentes, em lugares diferentes, numa época que não havia rádio, que não havia comunicação, não havia telégrafo. Então, como que esses homens se comunicaram um com os outros? Não, eles se comunicaram com o Pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Um pouco e não mais vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Aleluia! Glória a Deus. Então o Senhor, Ele nos convence e corrige naquilo que estivermos enganados. O próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ele corrige a mim, corrige a você. Ele nos limpa, nos purifica, ele tira os galhos secos. Ele, onde tiver engano em nós, o Senhor, o Espírito Santo, ele mesmo, Deus usa o Espírito Santo para nos corrigir, se estamos nele. Vamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 17? Que diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Então somos assim. Muitas pessoas diz que é rico, que tem fazendas, que nem tem riquezas, mas não. Nós, cada um de nós, somos desgraçados, desvalidos, miseráveis, pobres, cego e nu. Então, devemos perseverar. Não temos nada. O dono de tudo é quem? É Deus. O Senhor Deus. Jesus é a nossa maior riqueza. Se você está fraco, desanimado, triste, é porque você está morno. O Senhor fala: frio nem quente, você está morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, o que é uma pessoa fria nem quente? É uma pessoa que está morna. Ela está ora na igreja, ora fora da igreja, ora com o pé no mundo e ora na igreja, ora ela glorifica, ora ela espragueja, igual a igreja de Laodiceia.
Então devemos estar quentes, com louvor, adoração, com muita fé, glorificando, louvando ao Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos ordena, de acordo com a sua palavra, pedindo ao Senhor força, coragem, fortalecimento, porque o Senhor, somente Ele renova nossas forças. Então, Cristo, Ele faz um convite sincero para que nós nos arrependamos dos pecados, que nós sejamos restaurados, porque Ele tem o seu ministério, o ministério de reconciliação, de restauração, que nós possamos ter uma posição de fé, de justiça, de revelação, de comunhão junto ao Pai. Ele quer uma igreja de vencedores. Ele virá com as bênçãos e o poder do Espírito Santo abrirá portas para que possamos glorificar o nome de Jesus e proclamar o Evangelho eterno. Glória a Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, fique tempos em adoração e você vai tocar no coração de Deus. E você vai ser um homem e uma mulher e uma criança e um adolescente, segundo o coração de Deus. Bom dia a todos.